Jayama. Jayama. Jayama, estamos ao vivo agora. Nossa primeira live no YouTube. A primeira de muitas. A primeira de muitas. Jai Ganesha. Jai Ganesha, Jai Lakshmi, Jai Kali, Jai Shiva. Nossa, todos eles, né? Bem-vindos. Estamos aqui. Se apresente, Bruna Natrani. Então, muita alegria que você está aqui, chegou para nos ouvir, né? Para conhecer um pouquinho mais do Tantra, do Yoga Tântrico, dos Tantras, né? Eu sou a Bruna Trimasi, Kali Natrani, né? Meu nome iniciático. E eu sou professora de Yoga desde 2012 e venho numa busca, né? A gente vem se aprimorando aí dentro desses estudos, dessa tradição ancestral, né? Passando por muitas experiências, muitos tipos de práticas, né? Cursos, enfim, até que situações da vida, né? Muitos desafios, questões pessoais ali que eu vivenciei foram me chamando, né? Para algo um pouco mais profundo que eu apenas conheci superficialmente na minha primeira formação de yoga, que era os tantras, que era uma tradição feminina, Shakta, né? Era algo que eu sabia que existia, mas era ao mesmo tempo muito distante, muito nebuloso, né? E então eu fui sentindo esse chamado e a vida vai nos direcionando, né? Quando a gente tem uma busca sincera, né? A coisa acontece, né? E aí eu fui conhecendo pessoas ali que traziam um tantra verdadeiro, né? Que eu pude me aprofundar, até que finalmente cheguei a Dani e cá estou também já há algum tempinho aí buscando esse aprimoramento, né? E essa sabedoria ancestral que a gente quer compartilhar um pouco aqui com vocês. Vou passar também a palavra para a Dani se apresentar. Eu sou a Dani Bellini, yogini, iniciada nos tantras e no yoga ancestral. Esse yoga que é tão oculto, né? Infelizmente, a gente não conhece o yoga real, o yoga matriarcal, o yoga das yoginis, das mulheres despertas da Índia. Infelizmente, o que nos é passado aqui no Ocidente e até no próprio Oriente, né? Você não tem muito acesso a essa sabedoria milenar. E eu fui iniciada desde muito novinha dentro do yoga, mas algo ainda me chamava e eu não sabia exatamente o que era, né? Porque a gente aprende aquele yoga dos livros. Meu avô era um yogi, ele foi discípulo do Iyengar, mas aquilo não me completava de forma alguma, até que chegou na minha vida uma verdadeira yogini, uma indiana, e o meu leque se abriu. Eu entendi que tudo aquilo que eu já tinha me formado, e não foram poucas formações, tá? Eu já trilhei todos os caminhos dentro do yoga que você imaginar. Eu tenho 58 anos hoje. Sempre me chamava a atenção algo que tocava o meu coração. E essa mulher, quando eu a conheci, deu aquela virada de chave na minha vida. Eu entendi o que era realmente essa sabedoria oculta, milenar e ancestral. Eu estudei por 30 anos, 35 anos o Tantra, o verdadeiro Tantra. Eu fui iniciada na linhagem de Kali, uma sampradaya real. E a minha maneira de praticar yoga e de ensinar yoga mudou completamente. E eu quero trazer para vocês esse conhecimento, essa sabedoria, esses estudos,
esses shastras, essas escrituras que infelizmente não há hoje em dia. Infelizmente você fica preso a escrituras duais, mas a visão de mundo dos tantras é uma visão não dual. E é por aí que a gente vai começar, né? Gente, então a gente está fazendo assim, a nossa motivação principal de fazer esta live, né? É justamente passar para vocês um conhecimento um pouco mais profundo, porque muitas coisas se perderam ao longo desse caminho, né? Os Tantras é uma tradição milenar, muito antiga, né? Existem alguns registros, estudos que datam de 10.000 a.C., e é uma tradição muito antiga e a gente sabe que esse tipo de tradição é muito transmitida oralmente, né? De mestre para discípulo, e que ao longo dos séculos, né, das situações que acontecem, das guerras, das invasões, colonização, perseguição, muitos conhecimentos são perdidos. E como aconteceu aqui no nosso país, com os povos originários, a gente já toma por base que na Índia não é muito diferente disso, né? E aí os conhecimentos eles foram se dissipando e foram ficando muito superficiais. Completamente rasos. Que é uma característica também desse momento que a gente está vivendo da humanidade. Não é só os tantras, infelizmente, que passam por isso, né? Todo tipo de conhecimento espiritual, esotérico, né? O chamado ocultismo, ele foi muito perseguido, deturpado, né? E com isso foi superficializado também, né? Ficou uma coisinha rasa, algumas interpretações errôneas, né? Por que isso? Porque essas escrituras, elas foram acessadas através de uma contemplação, através de uma entrega dos discípulos das yoginis e dos yogis. E para protegê-las, elas foram escritas com uma metodologia denominada Sandhyabhasha, que é exatamente a linguagem crepuscular, a linguagem oculta. Então, quando você pega uma escritura yógica, ou tantrica, ou os dois, como que você vai chegar e decifrá-la? Aquilo que está escrito ali não é exatamente aquilo que você vai interpretar. Porque qual que é a importância do guru, da guruji? A importância é que ela vai te transmitir essa linguagem, ela vai decifrá-la. Então, não é ao pé da letra. Um exemplo chulo que eu posso dizer para vocês, a própria Bíblia. A própria Bíblia, se você pegar tudo aquilo ao pé da letra, você não vai ter o conhecimento de Yeshua, né? Então, é necessário ter uma assessoria, ter um guru, ter uma guruji, porque só assim você vai ter realmente uma iniciação nos shastras, nas escrituras, uma iniciação nos tantras e no caminho, porque tudo que vem dentro de uma linguagem milenar e ancestral e crepuscular, ela precisa ser traduzida. Um exemplo que a gente pode trazer também é o próprio significado da palavra yoga. Quem já pesquisou um pouco vai saber que não é só união. Tem muitos significados da própria palavra yoga. Mesmo a palavra tantra tem algumas também, alguns sinônimos ali. Então, por exemplo, se está presente na escritura, que você tem que fazer um chakra puja. O que significa isso exatamente? Porque chakra, ele pode simbolizar o nosso órgão sutil, circular, mas ele também tem outros significados. E todos eles podem fazer sentido. Exato. Só que quem vai dizer exatamente o que quer dizer aquele rito é o guru, é o mestre. Porque você só lendo ali não vai conseguir ter a dimensão real. Que é por isso também que a Dani sempre fala pra gente, né, para os alunos dela, que a gente precisa, além de ter essa percepção que existe, né, uma linguagem crepuscular, que existe uma gama de sinônimos para as palavras, né,
A gente precisa ter esse contato com o mestre, estar ali conversando, estar ali tirando dúvida, porque não é só em livros que a gente aprende. Não é só um livro. Você comprar um livro de tanto, você pode comprar, tem vários livros bons. Se você lê tudo aquilo, não quer dizer que você realmente entendeu como é aquela tradição ou como fazer um ritual. Como fazer um ritual é uma coisa que todo mundo sabe, que você tem que estar dentro, né, Sim. de uma escola iniciática. Não é num livro que você vai aprender todas as nuances de uma ritualística, seja de qualquer tradição que for, de qualquer religião O próprio que for. yoga, né? Ele é também uma filosofia iniciática. Mas é muito raro você adentrar uma escola de yoga e passar por uma verdadeira iniciação dentro do yoga, né? Infelizmente, o que você recebe, quando muito, é no final da tua conclusão um certificado. Mas e a iniciação em si? Que é chamada de Diksha, né? Que é essa, realmente é você receber a luz do mestre, né? Essa conexão com o mestre sendo o canal, né? Esse caminho mesmo, né? Esse transmissor, né? Sim. Da luz divina da consciência dos mestres, dos gurus, né? Então, realmente, a coisa foi se perdendo, até mesmo yoga. Tem gente que dá aula de yoga e não fez uma formação, tampouco uma iniciação, né? Às vezes mal sabe qual é a linha Da escola que estuda, né? Quem é o mestre daquela escola? Eu estou fazendo aula aqui nessa escola, mas qual é a linhagem da minha professora? Quando você veio aqui para a escola, para nossa casa, você não sabia o que era Sampradaya. Não era uma linguagem usada dentro da metodologia, né, que eu estudei, essa palavra não era usada, né? Sabíamos assim, a linhagem tem os mestres, né? Mas uma coisa assim mais profunda mesmo dentro das terminologias da própria filosofia, né? Isso é algo que às vezes fica faltando na maioria dos cursos, né? Esse tipo de conteúdo mais profundo. E a gente não está falando aqui para criticar nada, é num sentido geral mesmo, né? É num sentido mesmo da gente pesquisar, ver, conhecer. A Dani tem uma vida de yoga, ela fez todas as formações que vocês possam imaginar, né? De Iyengar, de Vinyasa Flow, né? Anusara, Ashtanga. Tudo. Vocês entendem? Kriya Yoga, né? Então tudo isso você vai conhecendo, você vai somando os seus conhecimentos e a gente percebe que ainda... Por isso essa falta que ela falou, as lacunas, né? A gente vai percebendo que ficam algumas lacunas. Fala, mas peraí, se o yoga vem dos tantras, a gente aprende isso em alguns cursos, você já deve ter ouvido falar que as técnicas do yoga vêm dos tantras. Mas você só aprende Vedanta? Você só aprende Yoga Sutra de Patanjali. Qual é o sentido disso? Percebe que tem uma contrariedade. Se vocês fizerem uma busca rápida, vocês vão ver que mudras, mantras, yantras, pranayamas vêm dos tantras. Só que aí a gente não estuda os tantras, a gente estuda só os Vedas, o Yoga Sutra, Vedanta. O Vedanta. Então a gente já tem ali uma contrariedade, O né? Samkhya, mas os tantras não. A maioria das escolas diz que o yoga tem ligação com o Samkhya. O que é o Samkhya, para quem é leigo, está assistindo a gente? E... Fica difícil, gente, porque você vai enumerando, você vai chegando até 25 táttvas dentro do Samkhya, né? Aí você observa, quando você começa a estudar os tantras, você percebe que essas camadas, aonde você chega aqui nesse plano, os órgãos dos sentidos, tudo que tem relação com esse corpo, né? Existe algo muito mais profundo que é dentro do espiritual. E você acaba não estudando isso. E os 36 táttvas dos tantras é que são realmente aquela jogada de mestre que você percebe que tudo faz sentido. Porque você aprende dentro do Samkhya que Purusha, que é o espírito, é mais importante do que o teu próprio corpo, do que Prakriti, a tua matéria. E isso é muito errado. A nossa visão de mundo dentro dos tantras
diz que tudo, que nós somos sagrados, que não, o nosso corpo tem o mesmo valor do que a nossa espiritualidade, porque é através desse corpo que você vai acessar o que você mais precisa, né? A hiperconsciência. E é isso, porque dentro dessa tradição que a gente convencionou de chamar de hinduísmo, existem muitas escolas filosóficas, né? O Sankhya é uma delas. E aí o yoga, ele está dentro dessa cultura, né? Por isso que quando a gente fala, muitas pessoas fizeram essa pergunta que a gente abriu caixinha de perguntas no Instagram. Ah, o Tantra eu já ouvi falar, mas o Yoga Tântrico realmente não conheço, não sei o que é, né? Porque essa diferença de visão e ao mesmo tempo é algo que está junto, está inserido dentro da mesma cultura, né? Então, a mesma coisa de perguntar, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, o yoga ou os tantras? Mas será que as pessoas sabem realmente o que é essa maravilha denominada filosofia tântrica? Será que as pessoas sabem diferenciar as sampradayas dentro dos tantras, essas grandes e maravilhosas linhagens? Ou a pessoa pensa, não estou criticando, gente, é porque o acesso à sabedoria dentro dos tantras é muito difícil, porque a pessoa tem que ter muitos e muitos anos de estudo, né? Muitas e muitas iniciações para se falar que eu entendo, eu sei o que são os tantras, o que são esses shastras, o que são essas sampradayas. Mas o que a maioria sabe é o quê? Infelizmente, né, o Tantra chegou muito aqui no Ocidente, né? Na Índia já não é essa visão que chega muito, mas aqui no Ocidente veio uma questão totalmente sexual. Aí foi para uma vertente de terapias sexuais ou massagens, né? A questão, gente, que é muito importante frisar é que é muito importante sim, né, que é relevante, que é necessário as pessoas terem acesso a terapias sexuais, a ferramentas que auxiliam na sua cura, no seu equilíbrio, na liberação de bloqueios e traumas. A gente sabe que a gente vive numa sociedade muito opressora, patriarcal, e que principalmente as mulheres sofrem muito com isso, mas homens também. Isso é uma coisa que a gente não discute, que é necessário, que é importante. A única questão é que houve ali uma mistura e que ficou convencionado que Tantra é uma terapia sexual, e isso não é Tantra. Qualquer pessoa que estuda verdadeiramente o Tantra vai atestar isso que a gente está falando. Se você fizer uma pesquisa um pouquinho mais profunda, você vai ver que o que a gente está falando é verdade, né? E isso é muito importante, é algo que a gente precisa estar reforçando, falando e trazendo, porque as pessoas não têm acesso à informação verdadeira. É por isso até que a gente está aqui agora, né? A gente tem esse chamado, esse propósito, que está ficando mais forte. A mãe está falando para a gente, tem que falar, tem que fazer, né? Porque a informação precisa chegar. A gente sabe que as pessoas vão até o que ficou chamado de Neo-Tantra por essas questões de querer se curar, de querer de repente ver, né, interpretar essas questões de sexo e tal de uma maneira mais espiritual, porque também a gente vive num contexto de muita opressão religiosa. E aí quase todas as vertentes religiosas têm a coisa de você ter o celibato, a castidade, né? Então a gente sabe que existe tudo isso. Porém, por conta desse conceito filosófico que o Tantra traz, da aceitação a tudo, não existe uma hierarquia. Purusha, a grande consciência, é melhor, é o que devemos alcançar, você deve transcender isso aqui que é um corpo falho. Aí você abandona o seu corpo. Aí abandona o corpo, aí nega o corpo, aí tem que transcender o corpo, aí raspa a cabeça, aí não se adorna, não valoriza o seu corpo, não se ama, não tem prazer, né? Porque você tem que negar, porque isso é impuro, isso é sujo, isso é feio. O Tantra não tem essa visão, entende? Tudo é divino.
Exatamente. E devido a... Esse é um ponto, né, mãe, que fica bem forte, Sim. né, do porquê isso veio. Ah, mas do nada falaram do Neotantra massagem, né? O que acontece, gente, é que os tantras, como ele não reprime nada, como ele acolhe tudo, porque a grande mãe que abraça tudo e todos, seja o Parian, seja qualquer coisa, vem dela, tudo vem da criação, tudo vem da mãe, a mãe é que nasce, que gera a vida, né? Então nada é negado, muito diferente de outras filosofias. Mas os tantras, desde que existe a mulher, existe os tantras. O culto ao sangue, o culto à ancestralidade, ao gerar a vida, isso é o tantra. Então, quando a gente para e pensa, não existe nada de novo nos tantras. Então você não pode dizer que Neo-Tantra é Tantra. É algo muito diferente. Então a gente quer aqui trazer essa separação. Vamos dizer o que realmente é Tantra e o que não é Tantra, tá? Trazendo isso, o Neo-Tantra cura muitas coisas, auxilia as pessoas, é super válido. Só que não é válido dizer que isso é Tantra, né? Então vamos deixar esse entendimento, trazendo o que são os Tantras, o que é a meditação tântrica, o que é o yoga tântrico, o que são as iniciações, os rituais, tudo isso. Muito diferente de algo que veio aí da Califórnia, do Osho e tudo isso, né? Se vocês pesquisarem as origens do Neotantra, vocês vão ver que é uma grande costura, né? Aleister Crowley. Exatamente, já misturou ali magia, ocultismo, com também um momento que a humanidade estava vivendo de uma libertação mesmo, de repressão, né? Passou ali por Primeira, Segunda Guerra Mundial, nazismo, as pessoas estavam precisando realmente ali. Só que aí tiveram alguns expoentes, algumas figuras que ganharam notoriedade, que trouxeram isso, né? Misturaram ali com alguns conhecimentos superficiais que teve, e principalmente o Osho ajudou a disseminar muito, porque aí ele teoricamente tinha o conhecimento da escritura. Infelizmente não, porque ele não teve iniciação. Ele não teve acesso à verdadeira linguagem crepuscular. Então ele pegou aquilo que estava ao pé da letra e passou, né? Infelizmente, passou de uma maneira errática, deturpada, equivocada. Bem equivocada. Tanto que assim, respeitando também, né, a história, né, que ele tem, porque todo mundo pode transmitir algo que seja positivo, ele tem textos muito, muito tocantes, né, profundos. E a gente entende que tem muitas pessoas que gostam, também não é o objetivo a gente ficar aqui atacando ninguém. De jeito nenhum. Não é de nenhuma forma, né, esse o propósito. Mas a questão é dizer que isso que ele disseminou, que ele falou que era a tradução do Vijnana Bhairava Tantra, né, não é. Não é. Não é. E isso também muitos outros autores atestam. E se a gente assistir a história da vida do Osho, né, na série que tem na Netflix, vocês vão ver também que um verdadeiro mestre não passa por aquele tipo de situação que ele vivenciou, né? Eu acho que também isso é uma coisa que a nossa era está precisando olhar muito, que é para os falsos mestres. Isso já profetas falaram há muitos anos, há 2000 anos atrás já era previsto que nessa era que a gente está agora teria muitos falsos mestres, né? E é o que a gente vê em todas as religiões, né? Pastores, pessoas ali que pregam uma coisa, fazem outra, cometem crime, desviam dinheiro. E isso acontece, Abusos infelizmente, abusos, né? É muito, muito triste isso. Então é necessário trazer a verdadeira filosofia e sabedoria à tona. É necessário de verdade travar contato com a verdadeira escritura,
com aquilo que realmente tem o valor necessário, né? Trazer os ensinamentos dessas mulheres santas da Índia, trazer esses ensinamentos dos yogis, das yoginis. A gente está aqui para isso. Exatamente, família. A gente queria também, assim, respondendo, né, aprofundando um pouquinho mais, que a gente já pincelou, dessa questão do yoga tântrico, né? Sim. Então já entendemos que o Tantra não é o Neo Tantra, mas o que ele é no final das contas, né? Primeira coisa que eu aprendi com a Dani, já vou passar a palavra para ela, que não era o Tantra, eram os Tantras. Aí já fiquei, meu Deus, minha deusa, né? A coisa já se ampliou. Porque uma das traduções, né, dessa palavra é escrituras também. Shastras, são Shastras, os textos, né? Então são vários textos, né? Acho que pequeno acidente aqui, mas deu tudo certo, família, tá tudo bem. Estamos aqui. Falando nisso, tem algum comentário, algumas se tiver uma pergunta, a Ariane está aqui nos assessorando. Se tiver perguntas, ela vai trazer daqui a pouco, tá, gente? Podem comentar aí com as suas dúvidas, que vai chegar a hora de respondê-las também, tá? Dos significados dos tantras é justamente as escrituras, os textos, né, os shastras, esses tratados, né, vamos dizer assim. Exatamente. São vários tratados e de várias sampradayas. O que seria isso? De várias linhagens de como ver a vida, de como... Sabe aquela velha pergunta que eu sei que todo mundo já se fez? O que é essa vida? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Né? Todo mundo já chegou uma vez na vida e fez essa pergunta. Ou se faz ainda. Qual o sentido de tudo isso, da né? vida? Os tantras trazem uma visão de mundo e de vida muito peculiar, porque através de sentir que você é um microcosmos e você é igual ao macrocosmos. Então, tudo que a gente tem nesse plano é reflexo da Mãe Divina, é reflexo de Shiva e de Shakti, é reflexo da consciência e da energia dessa consciência que se fez presente, né? Então, isso é o pouquinho que a gente tem que começar a perceber. Se eu sou o reflexo dessa divindade do macrocosmos, eu tenho dentro de mim o Deus e a deusa. Eu tenho dentro de mim essa parte integral dessa consciência de Shiva. Shiva é a consciência, né? Não é o homem bonitão, gente. Não é Shivão, nada disso, tá? É a consciência. E Shakti é a energia que movimenta a vida. É a energia criativa, é a potência que emana também dessa consciência e se faz presente em vida. Quando a gente para e entende isso, a gente começa a perceber o que é realmente a filosofia, os tantras, as grandes linhagens que vão trazer essa filosofia e interpretações diferentes desse mesmo eu, dessa mesma consciência, para que você se identifique com alguma delas. Então é uma gama enorme de escrituras, de shastras, onde você tem a filosofia do yoga, que é muito mais do que simplesmente aquelas posturas que você vê dentro do Instagram, dentro dos sites. Aquilo ali é uma parte de lapidação do eu. E até mesmo a visão de como você vai executar esses asanas, essas posturas psicofísicas, elas são diferentes também dentro dos tantras. Porque você vai
olhar o seu corpo, você vai identificar o seu campo energético, o seu corpo alquímico, de uma maneira completamente diferente do que você aprendeu por aí. Porque você vai começar a acessar algo que não te contaram que existe em você. Que é a consciência presente no seu coração. Que é a morada da Deus, a morada da luz e da essência divina. Você vai começar a sentir o que é o Hridayam. A partir dessa vivência, dessa gruta secreta, dessa caverna mística, onde Kali habita, que é no seu coração, quando você executar um asana, quando você executar um pranayama, vai ser de uma forma completamente diferente. Você vai interpretar os seus corpos sutis e você vai reacendê-los. Você vai fazer movimentos de dentro para fora com uma respiração iniciática, com movimentos que você não precisa decorar aquilo que a gente fala, né, Bru? Livro de fisioterapia, anatomia. Não, você vai aprender chaves secretas, você vai abrir chaves dentro do teu corpo de alinhamento, de posicionamento, que é uma outra coisa. Gente, e é essa diferença do yoga tântrico, por mais que você pode perguntar assim, mas é uma prática diferente, tem posturas diferentes, tem pranayamas diferentes. As posturas são as posturas, né? Elas têm aí já alguns anos, séculos que elas têm essa sistematização, né? Não é questão de asanas diferentes, mas a consciência que você tem, a forma de você se entender, porque muitas vezes a gente chega numa prática de yoga, a gente só pensa mesmo em soltar, no máximo a pessoa vai procurar se manter presente, respirar, alongar. Claro que isso já é muito transformador, porque a gente está sempre muito para fora, muito mental, muito racional. O yoga vai fazer você sentir, vai fazer você respirar. Então, mesmo que você faça uma aula simples, né? Que a gente tem acesso hoje em dia muito fácil, até no YouTube tem muitas aulas gratuitas, né? Enfim. Mas a questão é a visão que você tem de você mesmo, das energias que você está canalizando, que daí precisa ter esse aspecto da cosmologia envolvido, né? Essa origem de tudo que a Dani estava falando, de onde veio, como que é, por que a gente está aqui. Essa visão cosmológica também está presente, isso tem que estar presente dentro de uma prática para que você consiga se inserir mais, entender o que é o teu corpo, entender como você vai manipulá-lo. É uma forma completamente diferente. Encaixá-lo, acessá-lo e reposicionar e interpretar de uma outra forma também essa linguagem de você se perceber uno com tudo. Então, quando você se sente una com tudo, tudo muda, gente. A visão do teu corpo, como você sente, como você interpreta os seus sentimentos, como você vai fazer para destruir esses sentimentos que ainda te aprisionam, né? Você vai se libertar um pouquinho por vez, decifrando através também de iniciações nos chakras, trazendo algo que a maioria das escolas de yoga não faz, que é o Nabhi Chakra, identificar o Nabhi Chakra, reposicionar o seu corpo, para que o seu corpo pratique de verdade asana. Porque na verdade ele não está praticando o asana. Se o seu corpo não está alinhado energeticamente, espiritualmente, você não está praticando yoga, você está só fazendo uma ginástica física, o Sukshma Vyayama. Então, para você entrar em asana é algo muito mais sutil, muito mais completo, né? Isso que a Dani trouxe, né, dos sentimentos, né, de você estar dentro de uma prática de yoga, se acolhendo e se vendo integralmente, nessa consciência de que tudo
faz parte de quem você é, que você não deve negar nada e nem precisa transcender, eu estou com raiva, não é benéfico sentir raiva, vou pensar, vou sentir que eu estou liberando a minha raiva e tal, mas sem fazer uma investigação profunda, sem acolher, sem olhar para aquela raiva, validar aquela raiva, valorizar aquela raiva. Aí que vem o arquétipo de Kali muito forte, né, que muitas pessoas se identificam, muito por isso também, porque a nós não é dado o direito de sentir raiva, principalmente a nós mulheres. E aí vem a deusa suprema, raivosa, né, furiosa, fora dos padrões estéticos predominantes, né? Ela não é branquinha, ela não é o cabelo, né, arrumadinho, joias, ela é feroz. Ela não é, né, bonitinha que nem Lakshmi, né? Ela tem uma outra. Não, ela é a verdadeira mulher. Ela é aquilo que tem dentro de você. E você muitas vezes esconde aqueles sentimentos que você coloca para debaixo do tapete, aquela sujeirinha ali, tá lá guardado. E se você não colocar para fora, se você não falar, chega, basta, eu acolho a minha raiva e eu vou entregar para Kali para que ela me engula, para que ela me triture e que para depois ela realmente me acolha e me devolva de maneira plena. Aí sim liberta, né? Essa é uma consciência que faz toda a diferença e a gente vê que tem ali por trás uma base filosófica, né? Se a gente estava falando que o Yoga Sutra de Patanjali, essa base dos Vedas, tem em sua maioria, né, a interpretação, não quer dizer que todas as escrituras dos Vedas são dualistas, né? Isso é um outro estudo profundo também. Mas a maioria dessas escolas, tradições do yoga tem essa linha vedantina, brahmânica que vai fazer você negar. Você não pode nem usar outra, não pode usar preto. Tem lugar que você tem até preconceito com cor, né? Você tem que ir de branco, você tem que estar com cores claras, né? Ou com tons de violeta, né, para transmutar. Mas como assim, se fosse assim, né, numa roupa. Porque tem essa padronização, né, do que é aceito, né? Não é? Do que é aceito, do que é razoável, do que é bonitinho, do que, né? Então, se você tem uma tradição ali por trás que é dual, que fala que a sua matéria é impura, que Prakriti é menor do que Purusha, que mulher não pode entrar nos templos menstruada, toda essa tradição patriarcal aí que infelizmente reina, né? Essa visão patriarcal. O que acontece? Quando você vai praticar yoga, fica muito isso na mente, que a gente precisa transcender, que o corpo não é impuro. É uma outra visão. Se você está ali com base numa tradição não dual e feminina, que esse é o próximo tópico da pauta, tá? Uma tradição não dual, em que você, o seu corpo não é separado da divindade. E você é a própria divindade. A divindade está onde? No coração. Namorada da deusa Kali, que é o coração. Isso muda a forma com que a gente pratica, né? Você pode estar ali fazendo a mesma postura, mas a sua percepção interna, a forma como você direciona a sua respiração, vai mudar completamente o resultado da prática. Então, essa é uma diferença significativa, né? E é importante a gente falar, cara, esse outro assunto que eu quero introduzir aqui para a Dani falar um pouco mais para a gente, é justamente que todas as tradições tântricas são femininas. A mulher está na base dos tantras, gente. Olha que só tem homem falando de tantra. Não era assim não, a verdade não é essa não. Dependendo de que tipo de tantra que eles estão falando, né? Gente, é complicado, né? Mas a gente precisa reavaliar tudo isso, né? Observar que tipo de yoga a gente está praticando, que tipo de filosofia a gente está lendo, né? E está aceitando goela abaixo. Que tipo de escola, qual é o mestre do teu mestre, isso também é muito importante. Qual é a linhagem dele, se é que ele tem linhagem.
se é que ele foi iniciado e o que é essa iniciação. Então tudo isso é importante questionar, porque a maioria das pessoas entra em escolas de yoga e pensa que é uma coisa só, que nem é tipo de linhagem, não é nada, yoga é aquilo. Mas o que é realmente o yoga? Yoga, será que são essas posturas? Ou será que yoga é estar em você? Olhar para você. A maioria das pessoas, yoga para emagrecer, yoga para desestressar. Qual que é? Por que eu pratico yoga? Para, né, diminuir a ansiedade, dormir melhor, parar Será nas que yoga é para costas, isso? né? Esse é um efeito colateral positivo, né? Já aprendeu, né, Bruno? Mas não é a essência. Não é isso. A Dani, gente, o material didático da Dani é maravilhoso. Quem se interessar de fazer qualquer curso que ela tem disponível, não vai se arrepender, né? E eu li uma coisa hoje, assim, que para mim foi muito importante, assim, dessa definição, porque conceitos filosóficos profundos e ancestrais não são fáceis de entender. É por isso que acontece muita deturpação também, porque as pessoas, às vezes, elas não têm paciência de estudar com profundidade, de chegar no mestre mesmo, porque é muita coisa que você tem que se dedicar. E aí o ser humano quer sempre o caminho mais curto, isso é desde que o ser humano existe no planeta Terra, né? Mas quando a gente vai se aprofundando um pouquinho mais, as coisas realmente vão abrindo, né? Então, nessa percepção que a gente estava falando do yoga e dos tantras, né? Que o yoga está inserido nos tantras. Aí a definição que a Dani traz, que os tantras, eles são como uma ciência. Porque a ciência, além dela ter as teorias, ela tem a prática, a experiência, é empírico, foi comprovado. Sim. O que faz a ciência comprovar os resultados? A tecnologia auxilia a ciência a ter os resultados, né? Nos exames, hoje em dia está evoluindo muito, então a gente está tendo muitos avanços também, né? Na medicina e tal, porque a ciência tem a teoria e tem a experimentação através da tecnologia, certo? O yoga é a tecnologia dos tantras. Eu fiquei impactada com essa frase. Porque se os tantras é algo muito grande, ancestral e abrangente e ramificado, o que é o yoga? Ele é o caminho, ele é a forma, é a condução para você manifestar os tantras. Sim. Porque tantra não é só teoria, né? Ele tem a vivência prática também. Tantra é ritualística. ritualística. Tantra é ritual, gente. Ó, acho que vocês já podem integrar aqui com essa pergunta. Ó. Partindo do princípio que o yoga não é uma religião, o Tantra é uma religião, uma filosofia, um culto? Perguntaram, não sei se todo mundo ouviu, né? O yoga não é religião, né? Que é um pressuposto aí que é bem difundido. E aí a pergunta é se os tantras seriam uma religião. E aí? O que você acha? Olha, os tantras, gente, como eu estava dizendo aqui, né? É algo muito antigo, né? Tem até alguns momentos da história, né? Que tem ali estudos que comprovam mais a existência, né? Porque também era uma tradição oral, mas 10 mil anos antes de Cristo, depois 6 mil anos antes de Cristo, depois 400 anos depois de Cristo, né? Os tantras é tudo aquilo que expande a consciência. Isso é tantra. Algo que vai te levar para o despertar consciencial. Eu não diria que é uma religião, eu diria que é um caminho. É um caminho de despertar. É um caminho para se louvar. Se é algo que é religião? É algo que te religa com o todo. Nesse sentido, até a gente pode dizer que é. Porque é algo que você vai acessar. É o religare, né? É o religare. É algo que você já é. Só que você tinha esquecido o que você é. É um resgate, né? É um resgate.
Claro que dentro de uma tradição, porque o Tantra ele é algo muito maior, então você não pode dizer o Tantra é religião. Qual Tantra? Seria a primeira coisa que as pessoas perguntariam, quem tem mais Qual conhecimento Tantra? sobre isso, né? Seria qual Tantra? Qual linha você segue? Vaishnava, Shaiva, Shakta, do budismo tibetano, né? Qual linha seria? Tem várias doutrinas que seguem a via tântrica. Dá para entender essa diferença? É como se o Tantra fosse ali o oceano, né? E ali vai ter alguns peixinhos. Isso, vai ter ali umas ilhas, talvez, que vão ter as suas diferentes vertentes. E cada vertente vai ter a sua própria ritualística, vai ter a sua própria visão do divino, porque a visão é a mesma, mas ele vai mudar o nome. Por exemplo, uma tradição Vaishnava, Vishnu, Vai cultuar Krishna, Vishnu. né? Na tradição Shaiva, Shiva é o absoluto. Na tradição Shakta, Shakti, Kali, né? Então, essas coisas, deusas. Exatamente. Aí, claro que dentro disso vai ter as ritualísticas, né? As práticas, as meditações, os mantras iniciáticos, as mudras. Os mantras também estão muito associados à tradição, obviamente, né? Imagina se você está seguindo o culto um culto Vaishnava, os mantras vão estar relacionados com os nomes de Vishnu, né? Com os nomes, as manifestações de Vishnu. Sim. E nas outras tradições também vai seguir dentro daquilo que, né? Por exemplo, a tradição Shakta, a gente conhece muitos nomes da deusa, né? E aí quando você for iniciado, esses nomes das deusas também estarão presentes dentro do contexto, sim, né? Mesmo porque dentro da tradição tantrica você vai ter acesso a uma identificação interpessoal mesmo, né? Aquilo que a gente chama de Ishtadevata. Então você vai começar a observar o que é que existe em você, qual é a sua essência, qual é a divindade presente dentro do seu coração, né? Então você vai chegar nesse movimento de entendimento do que é você, o que existe em você e qual que é a divindade presente em você, né? É algo muito ímpar dentro dos tantras, né? É um diferencial absurdo isso. Sim. Então, se você tem uma religião, inclusive a gente recebeu essa pergunta hoje, né, de uma moça interessada no curso de formação, que vai iniciar em março, que a gente já vai falar sobre isso também, né? Se ela poderia seguir, ela tinha a religião dela, tem, né, segue a Umbanda, o Candomblé, mas ela sente o chamado por esse conhecimento. Posso fazer o curso? Sim, com certeza, né? Porque a gente está resgatando saberes ancestrais que você pode, inclusive, ampliar o seu leque de percepção que você já tem daquela religião que você pratica, né? Outra pergunta também que teve no meu Instagram, que era se é esse curso de formação em Yoga Tântrico, né? Que vai iniciar agora em março, que a gente vai ministrar juntas, né? Se ele é só para quem já pratica yoga ou é professor, ou se pessoas iniciantes também podem participar, né? Sim. Tanto professor quanto quem nunca praticou yoga. É para começar do zero, porque é algo diferente. É algo inédito no Brasil, né? É algo que a gente está trazendo aqui de uma sampradaya milenar, ancestral, trazendo os conhecimentos também da minha guru, da minha mestra Shambhavi, mas também de uma outra mestra, aquela mãe divina que a gente acessa, que a gente traz no coração os ensinamentos de Ananda Maimá. Ananda Maimá. Ananda Maimá. Se não conheça, dá um Google. Ananda Maimá. Bom, vamos emendar isso aqui. Qual a maior diferença entre as sampradayas? O que difere uma da outra? Vixe! Qual a maior diferença entre as sampradayas? O que difere uma da outra? Acho que até que eu já dei uma respondida aqui agora, né? Que é isso, o Tantra é essa tradição, esse conhecimento milenário ancestral que era a base das sociedades tribais da época, sim, proto-histórica. A gente não tá nem um pouquinho junto, né? Proto-histórica, gente, é coisa assim muito antiga.
que se vocês pesquisarem, é a origem da humanidade, os primeiros registros encontrados nos escombros das cidades eram deusas, eram imagens femininas. Essa é a origem. Triangulares, conchas. Esse é o começo de tudo. A origem da vida, a mulher. E essa é a origem do Tantra, por isso que a gente fala que o Tantra é essencialmente feminino, né? Que as mulheres é que iniciavam, as mulheres que iniciam ainda, né? Dentro da nossa linhagem, dentro de Kalikula Sampradaya, dentro das linhagens Shaktas, a mulher é que inicia, porque a gente traz algo diferente dos homens, que é o sangue, que dentro dessa tradição, o sangue é sagrado, é o sangue que inicia. Isso que a gente tem na testa é exatamente o simbolismo dessa magia. Então, dentro da tradição Shakta, você já vê essa diferença. Qual é a representação do divino, né? Cada Sampradaya vai ter a sua interpretação, né? Vishnu, Shiva, Kali, né? No budismo tibetano também tem uma série de outras divindades também. Tara, né? Tem bastante. Tara, e aí vai ter mantras específicos, né, dessas sampradayas diferentes, vão ter mudras que se usam mais, né, rituais, yantras, iniciações diferentes também, formas de ritualizar, né, então é uma gama muito rica, gente, por isso que realmente exige conhecimento, não é balela não, é real. Muito estudo, é muito trabalho. Fala, filha. A Rafaela falou aqui. Muitas religiões matriarcais de origem ou referência africana foram contaminadas pelo patriarcado. Falo com propriedade. Imagino. Talvez haja alguma resistência pela parte de pessoas com essa religião, com essas religiões. O patriarcado está em tudo, né? Infelizmente, já faz muitos séculos, né, que teve esse domínio do patriarcado. E acaba tendo uma contaminação mesmo, que é o que acontece também na Índia, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu fui estudar, eu fiz yoga lá na Índia, eu fiz curso de formação na Índia, não quer dizer que você teve acesso a um conhecimento verdadeiro, né? Não. E aí também lá não quer dizer que tem influência do patriarcado, que tem entendimentos errôneos, né? Porque se o homem é soberano, é claro que a menstruação não é uma coisa boa, a mulher é proibida, a mulher inclusive há pouco tempo é que começou a poder praticar yoga. Mesmo na Índia, gente, é uma cultura bramânica para eles ali, só os brahmanes podem, só que... A casta, né? As castas. Dentro da nossa formação, vocês vão conhecer muito sobre Varnas, sobre o Código de Manu, e aí você vai ver o que é a Índia patriarcal. Isso é muito sério. E fala, não, hoje não existe. Existe. Existe porque eu tenho muito contato com os indianos, com muitas famílias, e existe. Se você é de uma casta, você não pode fazer nada. É como, né, não é porque assinaram um decreto que não tem mais que é a realidade, né? Existe uma coisa que é o papel e outra coisa que é a realidade, né? O fato concreto, né? No direito também tem essa visão. Sim. E é como aqui, se a gente for pensar, né? Que foi abolida a escravidão assinado ali, né? Sim. Não quer dizer que ela realmente aconteceu na prática, né? Então, infelizmente... Isso daí, gente, é muito importante porque os tantras, eles são a contracultura porque, independente do brahmanismo, o tantrismo diz sim. E isso para a mulher. Mulher não podia praticar yoga, não podia mantrar, não podia ter uma iniciação. A história de Ananda Maia vai contar isso, né? E aí, o que acontece com os tantras? Os tantras acolheram, a linhagem tantrica acolheu a mulher e colocou ela na frente. Então, isso é algo realmente muito sagrado, muito importante. Mesmo eles estando ali, avessos, por serem pessoas outsiders, eles colocaram a mulher na roda.
E acolher a todos, né? De castas. Às vezes a gente fala de casta, gente, na Índia, como se fosse uma coisa meio bizarra, mas aqui no Brasil é chamado classe social. E é, infelizmente, quase a mesma coisa, né? Porque a gente vê pessoas ali que estão numa classe social baixa, que elas não têm acesso a nada, elas não podem, elas chegam nos lugares e não podem, sofrem preconceito, racismo, enfim, né? E é uma coisa muito séria que acontece mesmo em todos os níveis e nichos, né? E os tantras acolheram tanto as mulheres, homossexuais, todas as pessoas da sociedade que eram vistas ali como menos, como impuras, né? E não existe isso para o Tantra, por isso ele é tão atacado também, E né? mal visto, porque Difamado, se permitir mulher, já vou falar, tá? Então eles estão fazendo rituais sexuais com mulheres. Eles estão fazendo isso, não é isso, gente. É simplesmente uma mulher que está na roda para contemplar, para meditar. Os rituais, se existe uma ituna, se existe a união sexual, é algo dentro de uma cultura e de altos estudos completamente diferentes de um workshop de um final de semana onde você vai fazer uma massagem tântrica. Então, vamos separar o joio do trigo e vamos entender o que é cada coisa, porque uma iniciação se dá a partir de todo entendimento. E você vai ter todo esse ensinamento se você chegar nesse patamar, se você transmutar os seus sentimentos, se você se reavaliar, se você praticar e fazer Buttashuddhi, tudo isso, as purificações, a autoavaliação. Então, os mantras corretos, as limpezas, as kriyas, tudo isso é muito, muito, muito. É dedicação, é pureza, é amor, é autocuidado e, acima de qualquer coisa, autoinvestigação. Guilherme Sato. Com essa formação, posso iniciar outros professores de yoga tântrico? Professores, sim. Você vai ter uma formação em yoga tântrico. Você pode iniciar outros professores depois que você completar. Agora a gente tem uma pergunta bem legal aqui. Antes, o Toporovsky falou assim: existe também a interpretação de Tantra como uma via de realização através da força dos desejos. Ele fez essa Colocação. colocação. É que os desejos não são negados, né? Os desejos, eles são acolhidos. Transmutados. Mas não quer dizer que é aquela velha frase que cabe muito. Tudo posso. Essa cabe muito, Mas né, não mãe? sou escravo de nada. Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então você pode ter os desejos, você vai caminhar dentro do mundo material sem negar. Escravo. Sabe aquela pessoa que começa a fazer yoga, se espiritualizar, e ela vai num bar e ela começa a achar todo mundo zoado, que os amigos são tudo inferior, que eles estão... Não é isso, Tantra, realmente. Você vai poder validar que você tem o desejo de tomar uma cerveja, que você tem vontade de fazer as coisas. Mas não vai ser escravo delas. Aqui essa pergunta também é muito legal da Antonella. Na tradição Vaishnava, mulheres devotas iniciadas têm muitas restrições relacionadas ao corpo. Na Kalikula Sampradaya, existe esse tipo de restrições, como vestimenta, forma de usar o cabelo, como se comportar? Não, Antonella, meu amor. Eu tô rindo porque, né, não deveria ter isso, né, amiga? É complicado, Antonella, né? eu vi que você tem bastante culto a Krishna, né? A gente conversou ontem um pouquinho. A mulher tantrika, ela é dona de si. Ela não tem nenhum parceiro. Ela pode ter o parceiro que ela quiser, o companheiro que ela quiser. Ela não é uma Radha, que é uma consorte de Krishna. A mulher tantrika, ela é Kali. Então, ela é o que ela quiser ser. Ela não existe restrições, não existe nada. Ela é a essência dela. Ela vai se libertar dessas restrições.
Muito pelo contrário, né? É muito profundo, gente. Quanto mulher, eu falo para vocês, uma das coisas que me fez realmente conectar profundamente com o Tantra foi experiências que eu vivi enquanto mulher, né? De me sentir reprimida, de me sentir oprimida, de me sentir abusada, invalidada, né? E depois de uma experiência que eu tive muito visceral com a maternidade, que esse foi realmente um caso assim, muito cali na minha vida, né? Mas todas essas experiências que uma mulher passa, que infelizmente aí realmente é só uma mulher que vai entender a outra em profundidade, né? O que é realmente a gente se sentir tolhida, desvalorizada, né? Ou ter que seguir um padrão para ser amada. Eu acho que isso é uma das coisas mais tristes hoje em dia, está aumentando muito isso, né? Você tem que ser de tal jeito para você ser considerada bonita ou para ser aceita, né? Tem que se vestir de tal forma. Com certeza não existe isso na Carícula Sampradaya. Porque Hare Krishna é brahmanismo e é patriarcado, né? Infelizmente. Na Índia, os Hare Krishnas, eles são vistos até como os testemunhas de Jeová do Brasil, né? É algo muito, como se fala? Dogmático, assim, é muito conservador, né? Tem uma coisa assim, né? Um viés assim, um viés assim. E os tantras, não existe isso. Existe você se acolher, se amar, né? Você se respeitar acima de qualquer coisa. E como é uma cultura Shakta, onde nós reverenciamos a deusa, então toda mulher é a própria deusa, né? Existe dentro dela tanto a consciência divina, que é denominada Shiva, quanto a energia e a potência dessa consciência, que é Shakti. Então temos dentro de nós Shiva e Shakti, em igualdade. Não é algo maior e a gente menor, né? Isso é o não dualismo. Essa é a diferença do yoga tântrico, da cultura tântrica, né? E uma coisa também que me chama sempre muita atenção, minha primeira professora de yoga, ela também era muito bonita, vaidosa, se ornamentava muito, isso é algo também que chama muita atenção nas deusas indianas, né? Elas são muito ornamentadas. Porque quando você, né, se enfeita, você também está cultuando a sua deusa interior, né? Então, né? É uma forma, né? É uma forma de expressar também esse amor, né? Esse culto à sua deusa, né? Gente, tem bastante pergunta legal. Fala aí. Ó, primeiro a resposta da Antonella. Uau, gratidão pela resposta. Fico feliz de saber que posso seguir um caminho espiritual sem esse tipo de restrições. É isso aí, meu amor. Tamo junto. Agora, a Nini falou assim. Essa é muito interessante. Existe algum registro de quando o Tantra começou a ser confundido, vendido como algo sexual? Na visão de vocês, por que isso aconteceu? O Tantra Shakta aborda o sexo? É recente, né? O Tantra é mais recente. Bem recente, na verdade, né? Se a gente for pensar no contexto, né, de 10 mil anos, 5 mil anos, não tem nem 100 anos isso. Começou com o Aleister Crowley ali, né? Começou ali com Osho. É recente. É bem recente. Década de 60, Sim, 70. sim. A gente falou isso mais no começo, não sei se você já estava aqui, né? Dessa parte do Neo Tantra, né? A gente explicou legal, depois vale a pena voltar para rever assim, porque teve influência de muitas coisas, né? Era um momento que a humanidade tinha sido muito oprimida, né? Teve ali guerras, teve fascismo, nazismo, e houve assim um momento da chegada da Era de Aquário, que a Era de Aquário está chegando faz tempo, né? Astrologicamente, né? Uma coisa que a astrologia inclusive é também uma ciência, né? Que foi muito deturpada, né? Assim como os tantras. A astrologia védica é maravilhosa, gente. É algo muito sério, muito profundo, né? Então, quando esse movimento, né, de nova era, de novo pensamento, de libertação, né? Teve um movimento também sexual muito grande, de libertação sexual. E aí, essa mistureba de que algumas personalidades, como, né, o Crowley fez,
o Osho, que é um dos mais conhecidos, que a gente também falou um pouco mais no começo aí da live, né, sobre isso. Acabou trazendo elementos dessa tradição dos tantras, porque os tantras falam sobre a sexualidade. A linguagem crepuscular tem muitas metáforas. Eu vou dar um exemplo para vocês. A palavra Ananda, que na verdade quer dizer a verdadeira felicidade em forma de êxtase. Então, quando alcançamos esse estado de êxtase espiritual, estamos acessando a verdadeira felicidade sem motivo. Ok? Quando você pega essas escrituras tântricas ao pé da letra e traduz sem um guru, sem uma gurudi, você vai chegar e vai falar êxtase. Na era de Aquário, nos anos 70, êxtase orgásmico. Não. Ou era LSD. Também. Ou era LSD. Ou os dois juntos, né? E na verdade é algo muito mais profundo, algo místico e sagrado, que é o êxtase real, a verdadeira felicidade com motivo. Não, sem motivo. Simplesmente estar, ser um com a criação. Isso é Ananda. E aí começam as interpretações erradas, né? Mais alguma pergunta? Aproveitem, família. Ganga, falam sobre a diferença da formação em iniciar professores e da real iniciação na Sampradaya, a Diksha. Isso é muito interessante, porque normalmente, como a gente falou, né, das formações de Ganga, yoga, beijo enorme, meu amor. as iniciações de yoga, né, que a gente normalmente tem disponível, muitas das pessoas que estão transmitindo a iniciação, às vezes nem são professores com muita experiência, já começa daí, né? São pessoas comuns, professores, né, seres humanos, que estão ali transmitindo conhecimento, mas não tem aquela vibração, Canalização. né, a canalização de um verdadeiro mestre espiritual realizado. Essa é uma diferença muito grande, porque uma Sampradaya pressupõe também que dentro da linhagem tem os mestres, né? Tem os gurus iluminados, ou as gurus. Sim. E aí a gente vai tendo um conhecimento com essas interpretações. Você concorda também que é só um professor, uma pessoa comum, ela não vai saber te interpretar da forma mais profunda para te trazer, né, esse conhecimento. Então você pode ter um conhecimento ali racional, técnico, apostila, livro, mas o yoga também é espiritual. É isso que às vezes as pessoas não querem falar, porque tem medo de não vender. Porque se fala que é espiritual, vão confundir com religião, aí não vão querer mais fazer. Exatamente. Mas o yoga é espiritual, é uma prática espiritual. Você pode fazer para melhorar a sua dor nas costas e não querer pensar em Deus? Pode. Mas não é para isso que ele existe. Você pode fazer, né? É como... Tem vários efeitos colaterais maravilhosos. Exatamente. Mas não é o propósito. O propósito do yoga é o quê? Nada. Você com você. É você despertar. É você se reconhecer naquele movimento, naquele momento. É você alcançar estados alterados de consciência. É transcender, é chegar no samadhi, é chegar na hiperconsciência, é chegar nos outros estágios, até moksha, que é a própria liberação. Então, esse caminho, ele não é físico, gente. Mas você tem que transcender o físico. Você tem que estar com o corpo bom para aguentar ficar horas, né? Aqui, sem dor nas costas. Sem nenhum pensamento, como eu digo, sem nenhum macaquinho ali, né? Os vritis te tirando a concentração. Por isso que essa lapidação com as ferramentas dos tantras é tão importante. Uma coisa é aliada à outra
para que ambas possam fazer essa alquimia interior, essa maravilha, né? E aí, adentrando mais a pergunta, né, nessa questão da diferença da Sampradaya ou de uma formação, é justamente porque você vai receber essa diksha de um mestre fidedigno, né, de um mestre realizado, de um mestre que tem acesso a essa canalização, essa luz espiritual, para também receber essa bênção, essa iluminação, né, essa imposição de energia do espiritual, da fonte criadora. Da fonte. Né? Então, é você juntar o conhecimento que você vai ter na formação com essa força espiritual que vem com essa base ancestral verdadeira, né? Porque daí aquela... Toda essa camada, né? Essa camada, que não é rasa, não. Não. É muito diferente, né? Você simplesmente fazer uma formação de yoga e entrar para uma kula, para uma família espiritual, fazer parte ali e querer o diferencial dessa formação. Caiu o quê? No da mãe. Mas é isso. Vamos ver se tem mais algumas perguntas, família, porque na verdade assim, a gente também quer convidar aqueles que estão sentindo o chamado, que estão aqui se conectando, estão sentindo que ressoa, que tem a ver, que você estava numa busca mais profunda, né, que tem respostas que você não supriu até agora com as religiões ou filosofias que você pratica, né? Sim. A gente está aqui para convidar todos para essa formação de yoga tântrico, né, que vai começar oficialmente agora no mês de março. Vai ser uma formação híbrida, tá? A gente vai ter aulas online gravadas na plataforma, né, a plataforma que a gente tem ali para o curso. E também vamos ter alguns encontros presenciais em São Paulo, no bairro de Ipiranga, tá? E que a gente vai ter oportunidade de ter essa troca mais profunda, porque o online ele é maravilhoso, é era de aquário, é tecnologia, mas existem coisas também que a iniciação, né? Essa é uma pergunta que também fazem muito. Se dá para fazer 100% online, 100% não dá, dá para fazer 99% online. Esse 1% é a diksha presencial, que daí realmente não substitui, porque é justamente essa imposição de energia que a gente estava falando, né? É a presença do mestre, o mestre olhar nos seus olhos, sentir a sua energia, poder te transmitir a energia que ele também recebeu, né? Porque você percebe isso, se ele não recebeu, como é que ele vai te passar? Você só dá o que você tem. Isso é a importância de saber uma linhagem. Se aquele professor que está te dando a formação, ele também não recebeu essa diksha, esse Guru Kripa, né? Como ele vai te passar? E aí isso acontece presencialmente, mas tirando esse No teu momento tempo, final, gente. Vocês podem estar longe, vocês podem estar fora do Brasil, não tem problema. A gente tem essa disponibilidade de quando vocês vierem para São Paulo, para o Brasil, a gente tem a nossa kula aqui, a gente se reúne com você e faz essa diksha e faz todas as Tem uma aqui dikshas. dentro. Ó, o Guilherme de novo. Se no Tantra não há separação entre eu e o absoluto, entre desejo e iluminação, então por que há mestres e discípulos? O próprio ato de ensinar não reforçaria uma dualidade que o Tantra diz não existir? vejo dessa forma, né? Não tem como a gente já nasce sabendo de tudo, né? Se você tem essa percepção é porque você já aprendeu com alguém em algum lugar, você já leu, né? Eu acho que o conhecimento ele é livre, né? Ele é disponível, mas sempre existem aqueles que já a caminhada espiritual é diversa, né, mãe? Aqui no planeta Terra a gente tem A seres gente precisa em de vários ajuda. níveis de consciência, né? Essas ferramentas, elas são fundamentais, mas o caminho é você com você mesmo. É, Guru Shisha, né? Xixa. Existe uma necessidade de você ter uma fonte em que beber, né? Então você vai procurar uma fonte de água limpa, né? Você está aqui no planeta Terra, tudo é disponível para você, mas você tem que saber
qual é o alimento certo, se eu posso comer dessa planta, se eu posso comer dessa hortaliça. Você tem mãe, você aprendeu com a sua mãe. A gente está aqui da mesma maneira, com a nossa mãe, aprendendo e passando o ensinamento. É essa a visão. A partir do momento que você recebe o ensinamento, aí o trabalho realmente é pessoal e você, com a sua própria sabedoria interna, com o seu Ishtadevata, né, com a sua divindade, você vai encontrar as respostas e o caminho que você precisa. Mas se você não tem um mapa, como você vai chegar no caminho, né? Pensando que o caminho é você se reencontrar com a sua verdade. Mas como você vai chegar nesse caminho se você não tem nenhum tipo de conhecimento nem instrução? Dependendo do teu grau de evolução, você pode chegar sozinho também. Como a Ananda. A Ananda Mahimá não teve nenhum mestre, nenhum guru. Pesquisa a história dela. Ananda Mahimá. É uma história extremamente profunda e tocante, assim. Ela própria se iniciou. Mas não é todo mundo que está nesse grau de evolução. Inclusive, isso está escrito em várias escrituras, né? Tem diferentes práticas para diferentes níveis de consciência, porque a gente não é todo mundo igual. A gente não pode dizer que isso que a gente está falando serve para todo mundo. Claro que não. Porque a gente é classificado dentro dos tantras em três tipos de consciência. Pachu, que é a besta fera, que a maioria dos seres humanos está completamente separada do todo, né? Aí tem aquele que é o guerreiro, a guerreira, que está querendo, né? O herói. O herói está querendo já passou desse grau de Pachu, de besta fera. Você já está ali um pouquinho mais fazendo as suas práticas, querendo evoluir. Já está num nível mais humano. Sai do nível animal extinto, virar, né? Vai para um nível mais humano. E aí depois ainda tem um nível que já é da Divya, que é o corpo e o ser diamante, brilhante, né? Que é já a pessoa que já se iluminou. E mesmo a pessoa que já se iluminou, ela ainda tem alguns graus para chegar ali na hiperconsciência sem cair novamente, né? Porque é aquilo que a Bruna falou, você já está num estado, você já está se achando super legal, né? Nos estudos do Shiva Sutras a gente fala bastante disso, né? A pessoa já acha, então ela já está alcançando alguns patamares superiores de consciência. Ela acha que ela já está no todo, mas de repente ela olha para trás. E é o que acontece com muitos mestres, né? Os mestres, eles vão tendo mestres, né? Alguns yogis ali, alguns praticantes vão tendo desenvolvimento espiritual, como por exemplo o Osho, que é bem claro esse exemplo. Começa a desenvolver poderes e habilidades, que são os siddhis, e aí o ego ainda está ali o ego, e aí ele não transcendeu completamente. Aí o ego domina, e aí ele começa a ter um monte de carro, de não sei o que, porque o desejo pode tudo, né? Eu posso ter tudo, e a gente viu o que aconteceu, né? Então não é bem assim, eu tudo posso, então eu vou dominar o mundo, eu vou escravizar todo mundo, porque os meus desejos são soberanos, né? Não é bem por aí, né, gente? Então, autoinvestigação sempre, observar-se, saber o que está acontecendo com você, domínio dessa consciência, mas sem julgamento, gente. É somente para se conhecer. Não é para ficar falando mal de você mesmo, não é nada disso. É você com você. Chegando nesse estado, observa, não é para brigar também, é aceitação para transmutar esses sentimentos. Para você chegar ali e não continuar escravo deles. É simples assim. Para que a gente possa caminhar pelo mundo, né? Mas sem ser escravo. Porque uma coisa é você poder tomar o seu vinho, a sua cerveja, é você sentir que você escolhe fazer aquilo, né? Dinheiro também. Quem é dono de quem, né? Igual o poeta fala, né? A música fala. Será que a gente sabe quem é dono do dinheiro? Eu sou dono do dinheiro ou o dinheiro é meu dono, né? E os vícios, né? Os vícios, tantos vícios que a gente tem,
Né? Então não é você, eu não posso, celibatário, chicotinho, não é isso. Mas ao mesmo tempo é você perceber, será que eu estou sendo escravizado pelos meus desejos? Só estou degustando deles e posso me libertar deles a hora que eu quiser. Mas de verdade, né? Mas de verdade. Não é da boca pra fora, não. Que muitas vezes a gente fala isso e a gente tá se enganando, né? Sim. Aquela velha, né? Eu fumo há 15 anos e não sou viciado, eu paro a hora que eu quiser, né? Então a gente tem que ver de verdade essa questão, né? Mais alguma pergunta, Araniane? É isso então, família. A gente também está aqui à disposição, se você estiver vendo a gravação dessa live e tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que oportunamente a gente vai responder. Queremos agradecer a todo mundo que participou, que trouxe suas colocações, são sempre muito válidos, né? A gente tem um workshop de yoga tântrico, a gente vai fazer, que dia que é? É um dia todo, né? Uma Para demonstrar um vivência, pouquinho dessa vivência, uma imersão. Sátiva. Isso aí, para quem quiser conhecer um pouco, não sei se ainda é para minha formação, mas quer conhecer mais o yoga tântrico? 23 de fevereiro, é um domingo. Vai ser o dia todo, das 10 da manhã às 5 da tarde, para vocês entenderem um pouco mais o que é o yoga tântrico, e não só entender a razão, sentir. Viver. O principal do Tantra é a experiência, a prática, né? Não é só a gente ficar confabulando, né, mãe? É a gente vivenciar vamos mesmo, praticar, né? vamos lá, vamos conhecer, a gente conversa, a gente vivencia, a gente troca informações e é isso, né? E é isso. E compartilha essa live com quem você sentir que precisa saber, conhecer o verdadeiro Tantra. E estamos aqui à disposição para quem quiser fazer o curso de formação ou se inscrever na vivência, na imersão de um dia que vai ter no Sattva. Link na bio, estamos aí. Jayama. Jayama, gratidão, família. Até a próxima. Salvar aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Primeira live é assim mesmo. Nó.